Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa próxima aula. Hoje, nós, como prometido na aula anterior, estaremos vendo a melhor forma para se instalar o Linux. Como nós falamos anteriormente, o Linux ele é dividido por várias distribuições e cada distribuição tem um uso específico. Eu vou instalar uma distribuição para desktop exclusivamente, vou instalar uma distribuição para servidores. Então, cada função, cada objetivo que eu for utilizar o Linux, eu vou instalar uma distribuição específica para ele. Como nós vamos fazer uma instalação simples em um desktop e começar a usar ele dentro das suas funções, nós vamos instalar uma versão do Linux Mint ou do Linux Ubuntu. Eu estava meio na dúvida que entre essas duas distribuições, eu entendo que vai ser bem melhor nós instalarmos o Linux Mint. Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês, desde a escolha do pendrive, a escolha da distribuição, como fazer o download da distribuição e depois preparar esse pendrive e por final fazer a instalação em um computador. Bem, nós estamos na tela do computador e agora nós vamos abrir o navegador aqui. E no navegador nós vamos digitar o seguinte termo: baixar ISO Linux Mint. Já está aqui já. Linux Mint. Vocês vão perceber que ele já vai trazer o primeiro link aqui já. Nesse primeiro link você já consegue fazer o download dessa ISO e, consequentemente, na sequência, fazer o pendrive bootável. Nós vamos fazer o passo a passo aqui. Então, primeira coisa, você vai lá, digita no Google baixar ISO Linux Mint. Ele vai trazer aqui os primeiros links. Eu posso clicar tanto no primeiro como no segundo, só com uma especificação aqui. Se você clicar no primeiro link, ele vai trazer aqui o site padrão da Linux Mint em inglês. E se você clicar no segundo, ele vai trazer já o site em português. Então vamos para o português, que é mais simples e mais fácil, né? Então vamos lá. Nós clicamos aqui, ó, baixar o Mint agora. Linux Mint 21.3 Virginia. Essa é a versão que está disponível nesse momento para o Linux. E aí ele vem dizendo aqui, Linux Mint 21.3 é uma versão de suporte de longo prazo, que será suportada até 2027. Então, ele vai ter aqui as suas atualizações disponíveis e funcionar com todo o suporte até 2027. Ele vem com um software atualizado e traz refinamentos e muitos novos recursos para tomar a sua experiência de desktop mais confiável. Oferecido apenas em 64 bits, isso é importante nós observarmos. Por quê? Porque se você tem uma arquitetura de processador, né, de 32 bits, aí você já não vai conseguir ter ali o potencial máximo desse sistema que ele pode oferecer para você. Então, como na maioria também dos computadores hoje a arquitetura dos processadores são 64 bits, eu recomendo rapidamente que vocês baixem e utilizem 64 bits. O que é o 64 bits? Todo sistema que trabalha com a arquitetura de 64 bits, ele vai usufruir todas as funções, né, e recursos do hardware no máximo possível. Se você tiver um sistema operacional de 32 bits e tiver um computador com 16 GB de memória, ele não vai reconhecer os 16 GB de memória, tá? Ele só vai reconhecer ali entre 4, no máximo, se reconhecer 8 MB de memória. E se reconhecer que eles não reconhecem ainda os 8 MB de memória. Para eu explorar o potencial e o máximo daquele hardware, nós precisamos instalar sistemas com arquitetura 64 bits. Basicamente, a grosso modo seria isso. Vamos continuar aqui. Está disponível em diferentes edições, escolha uma abaixo. A edição mais popular do Linux Mint é a Cinnamon. A Cinnamon foi desenvolvida principalmente para e pelo Linux Mint. É elegante, bonito e cheio de novos recursos. A edição Mate. A edição Mate também está envolvido o desenvolvimento Mate, a continuação do GNOME 2,
que é uma extensão da arquitetura, né, que nós vimos na aula passada, onde o Linux ele é embasado, ele é formado através dessa estrutura GNOME, que nada mais é a arquitetura gráfica, alguns componentes da arquitetura gráfica e algumas funcionalidades modulares dele. O seu desktop padrão entre 2006 e 2011, embora perca algumas características do seu desenvolvimento, seja mais lento do que o Cinnamon, o Mate é executado mais rápido, usa menos recurso e é mais estável. XFCE, vamos ler assim, XFCE. Vem outra edição aqui, o Cinnamon Edge. Então, várias outras funções e edições. A edição Debian, se você já usa o Linux por um bom tempo, aí essa edição Debian do Mint é bacana, você vai ter ali recursos mais avançados, você precisa ter um pouquinho mais de experiência, mas eu estou começando agora. Como eu estou começando agora, eu vou utilizar a primeira edição lá, que é a Cinnamon. Então, escolhi a edição aqui, é a Cinnamon, que é a mais prática, é a mais robusta, é a mais bonita. Eu costumo falar assim, que é a que se parece mais com Windows. Nós vamos aqui em Download, ele vai trazer aqui o tamanho do arquivo, size, tá? Um guia de instalação, vamos ver aqui, e aqui ele vem as opções para a gente baixar. Mirror, espelho, e o local onde nós vamos baixar essa ISO. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que ele é um código aberto, e por ser um código aberto, as pessoas podem desenvolver e acrescentar melhorias e alterações na estrutura dele. Então quando você vem aqui, ó, Mirror, espelho, né, você tem CCAP, você tem Liar Online, você tem a Hacker, você tem a Manitoba, Unix. Cada uma dessas mirrors aqui, cada um desses espelhos aqui foi uma alteração, foi uma melhoria, foi algo que foi feito de diferente dessa versão do Linux Mint, o Cinnamon. Então, nós vamos escolher aqui esse primeiro mesmo. Ele já começou a fazer o download aqui, vamos acompanhar. Está fazendo já o download, ele está dizendo que vai gastar aqui 13 minutos. E aí, nesse momento, é importante você perceber se essa versão que nós vamos instalar, ela vai abranger todos os pacotes de serviços essenciais que o Linux pode trazer para nós. São pacotes de aplicativos básicos, como os navegadores, né? Os pacotes de aplicativos Office, né? O Linux, por sua vez, ele tem um pacote Office incluso nele, dependendo da versão que você instalar, que já vem embutido nele, é o LibreOffice. Esse LibreOffice, ele é muito parecido com o Microsoft Office. Ele tem uma versão similar ao Excel, tem uma versão similar ao Word. Lembrando também, pessoal, que o Linux, além de você utilizar ele com interface gráfica, você pode também trabalhar com ele através do console do Linux, normalmente em servidores. Então, nesses servidores aí, o Linux vai funcionar basicamente através de console e aí você vai conseguir fazer as instalações. É claro que nesse Linux aqui de interface gráfica, nós estaremos fazendo as instalações de alguns aplicativos, de alguns programas também, através de linhas de comando e de script, para vocês entenderem como que é que isso funciona e por que que se diz que é muito difícil um vírus ou um hacker invadir um computador com Linux. O download já foi finalizado, levou aproximadamente aqui entre 15 e 20 minutos. Claro que eu fiz o corte aqui, dei a pausa. Na tela você vai ver que ele vai fazer o download desse arquivo aqui, Linux Mint 22.3 Cinnamon Bits ISO. E aí quando ele faz o download aqui, ele vai para a sua pasta de downloads. Ele já vai trazer aqui esse arquivo, tá? No qual nós vamos utilizar para fazer o pendrive bootável. Para o pendrive, eu vou pegar esse pendrive aqui, é um pendrive de 8 GB. Você pode ver que o tamanho do arquivo aqui, ó, são 3 GB, tem espaço suficiente. Então, o primeiro passo é saber utilizar o pendrive. Você tem que escolher um pendrive de pelo menos 4 ou 8 GB, eu sugiro 8 GB acima. Baixamos o arquivo, a ISO, agora nós vamos utilizar um programinha chamado Rufus. Esse programinha, ele é o responsável por gravar a ISO do Linux no pendrive e criar um setor de inicialização, um setor de boot nesse pendrive para que a gente possa inicializar a nossa máquina. Você pode vir aqui no navegador e botar assim, ó, baixar Rufus.
Já está até aqui, ó, baixar Rufus, tá? Esse programinha aqui, ele é próprio já para isso, para você conseguir fazer, né, esses tipos de pendrive bootável. Só uma coisa que é bem interessante ressaltar, ele pode ser utilizado para fazer pendrives bootáveis ou pendrives inicializáveis de qualquer sistema operacional, certo? Do Windows, do Linux, qualquer versão do Windows, qualquer versão do Linux. Então vamos clicar aqui no primeiro link que aparece, ele vai trazer essa página de apresentação aqui, vai trazer aqui, né, como que é a interface do Rufus. Então nós vamos aqui embaixo, ó, direto ao ponto, Downloads, nós vamos ter o Rufus 4.5 EXE, padrão de Windows 64, veja que essas duas primeiras versões são padrão de Windows 64 bits, já a terceira, padrão de Windows 32 bits. Então eu clico aqui, já fez o download ali, ó. Ele é bem pequeno, bem rápido para fazer. Vamos abrir aqui o Rufus. Tá aqui o Rufus. Como é que funciona esse aplicativo, esse programinha? Você vai selecionar a ISO que você baixou aqui e você vai atribuir em qual unidade de armazenamento você quer criar esse disco. O Rufus, por padrão, ele vai identificar quais são as memórias flash que você tem conectada no seu computador. Quais são essas memórias flash? Ou é um HD externo, USB, ou é um pendrive. Como eu estou com um pendrive aqui ainda, eu não conectei ele no computador, e eu fiz isso de propósito para vocês perceberem. Quando eu conectar ele no computador, lá na tela do Rufus, ele vai identificar essa memória flash, que nós chamamos, né, esse pendrive, esse USB. Então vamos lá, vou conectar aqui agora. Olha lá, conectei e aí ele já trouxe aqui o nome do dispositivo. Esse nome de dispositivo aqui é porque esse pendrive ele já foi utilizado para fazer uma instalação do Windows. Como nós vamos instalar o Linux através dele, nós vamos apagar todo o conteúdo que tem dentro dele para em seguida realizarmos o procedimento de instalação. Vamos lá. E aqui nós vamos selecionar a ISO do sistema operacional, no caso a ISO do Linux que nós acabamos de baixar. Então eu vou aqui, ó, em selecionar, ele vai perguntar onde é que está a ISO que nós baixamos. Nós já achamos aqui, ó, na pasta download, ele já trouxe ali, ó, Linux Mint. O esquema de partição ele pode funcionar, pode rodar tanto em MBR, método que será utilizado para criar as partições, ou GPT. Existe uma diferença muito grande entre esses dois esquemas de partição. Se você utilizar GPT, você vai ter que configurar o sistema de destino UEFI no próprio pendrive. Ele vai vir no próprio pendrive esse formato, esse sistema de arquivo UEFI. Se você colocar MBR, esse sistema de arquivo UEFI você vai ter que configurar na BIOS do seu computador. Por padrão, nós vamos colocar aqui MBR, porque se precisar alterar alguma coisa relacionada a UEFI ou o formato de arquivo Legacy, nós alteramos na BIOS. Podemos fazer essa alteração na BIOS. O nome do volume é Linux Mint. Esse nome do volume vai vir aqui para cima, vai ficar nesse lugar aqui, depois que nós fizermos, tá, esse pendrive. E os sistemas de arquivo NFTS só vai ter essa opção, e o tamanho do cluster, o tamanho de cada cluster vai ser padrão por padrão, né? Feito isso, é muito simples, você só vai clicar aqui em iniciar, e ele vai perguntar, gravar no modo imagem ISO ou gravar no modo imagem DD? No modo ISO, porque nós baixamos essa ISO diretamente lá do site, é esse formato de arquivo que nós vamos utilizar para fazer esse pendrive. Então, essa imagem, né, ele já vem trazendo uma mensagem aqui, um alerta. Essa mensagem usa syslinux, mas este aplicativo inclui somente arquivos de instalação syslinux 6.4 pré-1. É possível para o Rufus incluir todas elas. Não precisa a gente ter que ir lá, parar esse processo, voltar na internet, pesquisar por esses dois arquivos e depois fazer o procedimento de novo. Não. Aqui no meio do procedimento ele já chama esses dois arquivos na biblioteca do site do Linux, né, online, e já coloca ele em seu devido lugar lá no pendrive de inicialização e já formata o pendrive do jeito específico. Então, ele falou aqui que eu clico em sim para fazer essa conexão com a internet, né?
Então basta clicar aqui em sim, ele dá um aviso aqui dizendo que os dados do pendrive atualmente vão ser perdidos. Se você olhar lá embaixo, o status está baixando 100%. O que ele está baixando aqui? Ele está baixando exatamente os arquivos que ele disse que precisariam ser incluídos dentro desse pendrive. Ele está dizendo aqui que nós vamos perder todas as nossas informações do pendrive, é isso mesmo, vamos dar um... Pronto, pessoal, feito o pendrive no Rufo. Claro que eu dei uma pausa aqui no vídeo, porque senão ia ficar muito extenso. Ele levou aproximadamente aqui entre 20 e 25 minutos. Deu a mensagem aqui de pronto. Você pode clicar aqui em fechar. Quando eu vou lá no navegador de arquivos do Windows, ele já criou aqui, ó, o pendrive, tá? E aí ele já vai trazer toda a estrutura aqui de pasta. Agora pronto. Agora é só inicializar um computador e a partir dessa inicialização nós podemos começar a instalar o Linux. Vou remover aqui agora o pendrive do computador. Pronto, removido. Tá aqui o pendrive. Agora eu vou trocar a câmera e vou colocar aqui de frente para esse computador e nós vamos fazer o processo de inicialização pelo pendrive. É claro que para isso nós precisamos acessar o setup do computador para alterar, né, a inicialização do computador. Todo computador ele vai fazer a inicialização para o HD local ou para um pendrive. No caso, sempre que a gente for fazer uma formatação de computador, seja Windows, seja Linux, nós temos que colocar o pendrive certo no computador e entrar no setup dele na tela de inicialização para informar para ele, olha, você precisa inicializar pelo pendrive X, não mais pelo HD, porque ele vai identificar esse pendrive e vai fazer a leitura dos arquivos que tem dentro dele e a partir daí nós podemos começar a fazer a instalação do Linux.